resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Cidade de Imperatriz registra a primeira morte por Covid-19. A doença já é confirmada em 24 municípios do Maranhão. Mais 11 pessoas se recuperam e o número de curados chega a 87 no estado. Novo decreto contra a pandemia da Covid regula atividades de supermercados e bancos no Maranhão. O Brasil anuncia testes nos próximos dias com remédio que demonstrou 94% de eficácia contra o coronavírus. Confira ainda. Campanha Tarifa Social de Energia Elétrica no Maranhão tem site e assistente virtual para consultas e adesões. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade podem provocar chuvas isoladas e até tempestades em algumas cidades do Maranhão. Nas cidades de São Luís, Santo Inês, Santa Luzia, Caxias e Barra do Corda, o sol deve aparecer durante vários momentos do dia, mas podem ocorrer pancadas de chuva de até forte intensidade em algum momento. Em Imperatriz, Açailândia e Grajaú, tem pancadas rápidas de chuva a partir da tarde, mas o sol deve predominar. Máxima hoje de 30 graus nas cidades de São Luís e Açailândia. Em Imperatriz, Santo Inês, Santa Luzia, Grajaú e Barra do Corda, a máxima pode chegar aos 31 graus. Máxima de 32 em Caxias e Urbano Santos. Coronavírus. Imperatriz registrou sua primeira morte por Covid-19 nas últimas horas. O número de casos confirmados da doença em todo o estado do Maranhão chega a mais de 690, mas o de suspeitos já passa dos 3.000. Vamos a todas as informações do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de ontem com a repórter Tereza Cristina. Subiu para 695 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão, de acordo com o último boletim de saúde divulgado na noite desta quarta-feira. Ao todo, o estado registrou mais 3 mortes nas últimas horas. O município de Imperatriz registrou sua primeira morte. Uma mulher de 40 anos que tinha hipertensão arterial e foi atendida na rede pública. Ao todo, o Maranhão já contabiliza 37 mortes. Os outros 2 óbitos das últimas horas eram homens com idades de 40 e 45 anos, sem comorbidades. Com relação a pacientes curados, o Maranhão teve mais 11 casos nas últimas horas e alcançou a marca de 87 pessoas que conseguiram se recuperar da doença. Nos hospitais públicos e particulares, são 103 pacientes nas enfermarias e 68 em UTIs. No entanto, a Secretaria de Saúde alerta que o Maranhão pode ter um número muito maior de pessoas infectadas. De acordo com o último boletim, o número de pessoas com suspeita de portarem o vírus chega a 3.202. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Durante coletiva à imprensa nesta quarta-feira, o governador Flávio Dino anunciou novas medidas de contenção do novo coronavírus no Maranhão. O novo decreto contra a pandemia regula as atividades de supermercados e bancos para evitar aglomerações. Mais uma vez, Flávio Dino pediu que as pessoas de São Luís, cidade com maior número de casos da doença no estado, não viajem para o interior do Maranhão, a fim de evitar a maior propagação da doença. Vamos conferir na matéria de Noel Soares. Com o objetivo de anunciar novas medidas adotadas pelo governo do Maranhão para combater a pandemia causada pelo novo coronavírus, o governador Flávio Dino concedeu coletiva à imprensa. Em primeiro lugar, Flávio Dino ressaltou que o momento é de união. De que não é hora de individualismo, não é hora de disputas ideológicas. Não é hora de cada um fazer prevalecer a sua vontade, sendo que essa vontade pode ser nociva a si mesmo, pode ser nociva à sua família. Flávio Dino justificou o porquê do seu apelo às famílias maranhenses. A multiplicação de casos confirmados
chegou a 10 vezes, ou seja, nós multiplicamos por 10 os casos de coronavírus em 15 dias. E por isso mesmo eu venho convocar todos os maranhenses, mas muito especialmente os maranhenses da ilha de São Luís, para uma grande união, para um mutirão, para que nós possamos fortalecer as medidas preventivas e, por isso, inverter essa curva de crescimento e garantir que as pessoas sejam atendidas na rede hospitalar. O governo do Maranhão editou novo decreto para o funcionamento de supermercados, mercados, quitandas e congêneres. O estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não ultrapasse a metade de sua habitual capacidade física. O estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa por família ingresse ao mesmo tempo em seu interior, ressalvados casos de pessoas que precisem de auxílio. Os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. De São Luís, Noel Soares. No próximo bloco, prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, testa positivo para o novo coronavírus. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Cleomar Tema Cunha, do PSB, prefeito do município maranhense de Tuntum e ex-presidente da FAMEM, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada por meio de uma nota divulgada nesta quarta-feira pela assessoria do gestor. De acordo com a nota, o prefeito está em isolamento domiciliar, não apresenta sintomas severos da doença e seu estado de saúde é considerado fora de perigo. Por meio de uma rede social, a deputada estadual Daniela Tema, esposa do prefeito, afirmou que a situação está sob controle. A deputada estadual, que já testou positivo para a Covid-19, esclareceu que na época, quando recebeu o diagnóstico, o prefeito também foi submetido a exames que deram negativos. E depois de uma disparada no número de casos, na última terça-feira, São Luís se tornou a 7ª cidade com mais casos do novo coronavírus no Brasil. A repórter Tereza Cristina volta com mais informações.
Após a disparada no número de casos desde a última terça-feira, São Luís já chegou à marca de 582 casos confirmados de Covid-19 e já é a 7ª cidade com mais registros da doença no país. A capital também é a 3ª com mais casos no Nordeste, atrás apenas de Recife e Fortaleza. Ao todo foram 141 novos casos registrados em apenas 24 horas em São Luís. A capital também possui disparadamente o maior número de casos no estado e de mortes. No Maranhão, depois de São Luís, as cidades com maior número de casos são São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Imperatriz, Raposa, Santa Rita, Timon e Caxias. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Aglomerações em agências bancárias do Maranhão têm levado diversos órgãos e instituições a ajuizarem medidas de contenção de propagação do Covid-19. Vamos conferir na matéria de Dalciana Castro. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, expediu uma recomendação à Federação Brasileira de Bancos para a adoção de medidas visando a reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus nas agências bancárias e casas lotéricas localizadas no estado do Maranhão. Uma das medidas sugeridas é a sistematização de uma forma organizada e segura de proceder e efetuar os pagamentos nas agências, com a finalidade de reduzir a possibilidade de contaminação pela proximidade das pessoas nas filas. Prévia a higienização dos ambientes de circulação, apoio de um maior número de colaboradores e implantação de autoatendimento na parte externa das agências são algumas das orientações. A recomendação prevê ainda a inserção na tela inicial dos terminais eletrônicos de um passo a passo, esclarecendo o consumidor como utilizar o terminal no sentido de agilizar o atendimento. As agências devem providenciar ainda cartazes nas salas dos terminais eletrônicos com informações claras e objetivas, esclarecendo o consumidor sobre a utilização dos caixas eletrônicos. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Ainda sobre a coletiva de imprensa do governador Flávio Dino, o gestor destacou a união dos poderes políticos do Maranhão no combate à pandemia. Repórter Ronald II. Em coletiva de imprensa pelas redes sociais, o governador Flávio Dino destacou a importância da união nesse momento de pandemia. Voltou a criticar a postura do presidente Jair Bolsonaro e também destacou o empenho da Assembleia Legislativa do Maranhão para as ações de combate à Covid-19. Eu sou muito grato a todos que têm nos ajudado e entre eles situo, como mencionei, os políticos do Maranhão, em razão da pergunta, claro, com muito destaque, os deputados estaduais, as deputadas estaduais, liderados todos pelo presidente Otelino. No que se refere ao governo federal, nós temos, infelizmente, muita desorganização e por isso não é possível uma avaliação única. De um lado, uma atitude colaborativa e respeitosa por parte do Ministério da Saúde, porém lamentamos que haja por parte do chefe de governo uma atitude sempre de muita confrontação com os governos estaduais por razões políticas. Em instantes aqui no Jornal Central, Justiça Federal retira condição de CPF regular para o acesso ao auxílio emergencial. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia.
Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado morto dentro de um saco plástico nesta quarta-feira por catadores de um lixão no município de Balsas. A polícia trabalha com a hipótese de que o bebê tenha sido abortado clandestinamente na região e que o corpo tenha sido deixado no lixão pela mãe da criança. A polícia realizou investigações em hospitais e maternidades do município para tentar solucionar o caso. Mulher é presa em rodoviária de Chapadinha com 10 quilos de maconha prensada. Mais detalhes com o repórter Silvan Alves. 2 homens foram presos por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão depois de terem participado do assalto ao ônibus da linha Santa Clara. O assalto aconteceu nas proximidades do IFEM, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Monte Castelo. Na verdade, eram 5 bandidos que embarcaram no terminal da Integração da Praia Grande, dentre eles uma mulher. Ao chegarem nas proximidades do IFMA, eles sacaram as armas e anunciaram o assalto. Roubaram todos os pertences dos passageiros, inclusive a renda do coletivo. No momento em que estavam fugindo, a ação dos bandidos foi percebida pelos vigilantes que trabalham na área. De imediato, eles deram apoio à viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que foi acionada por eles para o local. Os 2 assaltantes foram presos e 3 acabaram conseguindo fugir. Os 2 presos foram encaminhados para o plantão central da Rua do Norte. Com eles, a polícia apreendeu as armas utilizadas no crime, bolsas, aparelhos de telefone celular e todos os objetos, ou maior parte dos objetos que haviam sido roubados dos passageiros. Os 2 já possuem antecedentes criminais e passagens também pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. No município de Santa Quitéria, pai e filho foram mortos com pelo menos 10 tiros na noite da última terça-feira. As vítimas foram identificadas como Jailson Lopes Pinho, de 37 anos, e Eduardo, de 18 anos. Jailson trabalhava como segurança de um supermercado. Segundo informações, antes dos disparos, houve uma discussão entre os assassinos e as vítimas. Eduardo estava sentado em uma motocicleta quando foi alvejado. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local, onde as vítimas foram levadas para coletar informações que possam levar aos autores do duplo homicídio. Serviços e utilidade pública. A campanha Tarifa Social de Energia Elétrica do Maranhão já tem site e assistente virtual para consultas e adesões. Vamos saber como funciona na matéria de Gervis Castro. Os beneficiários do programa Tarifa Social de Energia Elétrica vão poder aderir ao programa por meio de telefone, site ou atendimento virtual. Os canais de atendimento estão servindo para facilitar o acesso dos usuários aos descontos de até 100% sobre a parcela do consumo de energia na tarifa de energia elétrica. Além do site tarifasocial.sedes.ma.gov.br, os usuários poderão conversar com a Mara, assistente virtual criada exclusivamente para tirar dúvidas e efetuar o cadastro no programa para ter direito aos descontos. Além desse canal, outra opção é entrar em contato com a ouvidoria pelo número 0800 098 1656. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Márcio Onaise, ressalta que quando entrar em contato é necessário portar os documentos pessoais. E não esquecer de ter em mãos o CPF, o número NIS de identificação social e a unidade consumidora da conta de energia. É um trabalho do governo do Estado através das sedes, pensando não só nos benefícios estaduais,
como em facilitar o acesso das pessoas às medidas federais neste momento de grande necessidade. Criado pelo governo federal, que divulgou medida provisória que garante 100% de desconto sobre a parcela do consumo de energia dos beneficiários do programa Tarifa Social de Energia Elétrica no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020. De São Luís, Gervis Castro. A Caixa Econômica Federal paga hoje auxílio emergencial a 3.600.000 beneficiários. Adriele Alves. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a 1.360.000 beneficiários do programa Bolsa Família. O pagamento será feito de acordo com o número de identificação social, o NIS, até o dia 30 de abril. Hoje também começa a ser feito o pagamento a mais de 2.200.000 pessoas com as informações em dia no Cadastro Único de Programas Sociais. Serão beneficiados os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto, por meio de crédito em poupança digital. Nesta sexta, será feito o crédito para quase 2 milhões de pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro. De acordo com a Caixa, mais de 36 milhões de cadastros já foram finalizados. O auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adrielen Alves. Você vai conferir no próximo bloco. O Brasil fará testes clínicos com medicamentos em 500 pacientes de Covid-19. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Sociedade Brasileira de Dermatologia esclarece que somente a exposição ao sol não previne Covid-19. Repórter Lígia Souto. Após a divulgação de que a vitamina D seria uma importante aliada no combate ao novo coronavírus, o assunto acabou ganhando destaque nas redes sociais e chamando a atenção da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A SBD alerta que até o momento não há qualquer evidência científica de que o nutriente que tem o sol como principal ativador pode ajudar no tratamento e até na prevenção da Covid-19. A conclusão faz parte de um documento divulgado recentemente pela SBD. De acordo com o texto, as indicações nesse sentido ainda carecem de mais estudos e pesquisas. Disponibilizado no último domingo, o estudo afirma que a população deve adotar como parte da rotina uma alimentação balanceada, a prática de atividade física regular e a exposição ao sol
geral, leve e habitual, o que pode estimular a produção de vitamina D no organismo. Mas o relatório, que é resultado da análise de vários trabalhos científicos já publicados, destaca que os benefícios sobre o novo vírus ainda precisam ser avaliados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza. O Brasil fará nos próximos dias testes clínicos com medicamentos em 500 pacientes de Covid-19. O remédio que será testado já demonstrou 94% de eficácia in vitro. Repórter Dilson Santa Fé. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações anunciou nesta quarta-feira, dia 15, algumas pesquisas brasileiras que se destacam em busca de soluções de combate ao coronavírus. Uma pesquisa em andamento é sobre um remédio promissor contra a Covid-19 que começará a ser testado em 500 pacientes nas próximas semanas. De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, em análises in vitro, o medicamento reduziu em 94% a carga viral nas células infectadas pelo coronavírus. A estimativa é de que os resultados dos estudos clínicos em pacientes sejam concluídos até a metade do mês de maio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. E o Palácio do Planalto discute sem segredos nomes de indicados para substituir Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. As informações direto de Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran. Agora é definitivo. O governo está em busca de um nome respeitado na área médica para substituir Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Até o final desta quarta-feira, vários nomes foram colocados à mesa numa triagem que está sendo feita pelas alas civil e militar do Palácio. Mandetta chegou a recusar a demissão de um dos seus principais assessores e disse que quem entra junto, sai junto. Falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Dificilmente Osmar Terra terá o nome indicado, mas ganham força outros adeptos à linha de pensamento do presidente da República. O oncologista Nelson Teixe, que atuou na campanha de Bolsonaro em 2018 como consultor informal para a área, é uma citação que voltou à mesa junto com o atual presidente da Anvisa, almirante Antônio Barra Torres. Ele teria, em tese, o apoio da ala militar. O alinhamento das ideias de Barra Torres com a forma de pensar do Palácio facilitariam a escolha. Dentro do Palácio do Planalto existe a garantia de que o tempo para a definição deste assunto se esgota no máximo até sexta-feira. Atenção, você que fez o Enem! Sua nota pode valer uma bolsa de estudos de até 100% para os cursos de graduação à distância da Uninter. Isso mesmo! Até 100% de desconto em mais de 90 cursos. Transforme seu futuro. Acesse o site e inscreva-se agora. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento,
A quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa.